Olá, dando continuidade ao nosso estudo de processos aleatórios, vamos agora obter uma representação espectral dos processos aleatórios. Então, nós aqui estamos trabalhando com sinais aleatórios. Estes são sinais de potência em que nós estamos admitindo aí que eles estão definidos entre menos infinito e mais infinito. Nós podemos definir a densidade espectral de potência de um processo aleatório como a média da densidade espectral de potência em uma família de funções amostras. Então, é como se a gente tivesse calculando a densidade espectral de potência para cada um dos elementos da família de funções amostras e nós estivéssemos tirando uma média de todas essas funções amostras. Então, em um sinal determinístico, o que é que a gente tinha? A gente tinha a densidade espectral de potência calculada dessa forma. A gente pegava o limite quando o t tende a infinito. Aqui nós pegávamos uma versão truncada do sinal. E aqui dessa versão truncada, nós tínhamos a transformada de Fourier dessa versão truncada. Pegávamos o módulo, elevava ao quadrado. E aqui a gente fazia o limite quando o t tendia a infinito. Então, a ideia aqui é como se você pegasse a densidade espectral de energia e tirasse aqui uma média dela no tempo. Bem, né, nós vamos pegar esse conceito aqui usado para sinais determinísticos e vamos estendê-lo agora para processos aleatórios. Então, a ideia agora é, para um sinal aleatório, nós vamos definir a densidade espectral de potência como a média da densidade espectral de potência que a gente tinha aí para um sistema determinístico, em que, se a gente fosse pegar uma analogia, a gente só tinha uma forma de onda. Então, aqui a gente está pegando, sobre todas as formas de ondas possíveis, a gente está pegando e está tirando a média aí da densidade espectral de potência. Então, aqui nós temos várias passagens. Aqui, nessa primeira, nós colocamos aqui a definição de transformada de Fourier, um sinal, né? Aqui nós estamos fazendo uma adequação aqui nos limites. Aqui nós usamos aqui a propriedade aqui do módulo ao quadrado aqui como produto do sinal pelo seu conjugado complexo. Então fizemos aqui esta determinada passagem. Aqui nós temos uma aplicação do conjugado que modificou aqui o sinal desse J que está colocado aqui. Então, passando para cá, nós utilizamos aqui a nossa definição aqui da função truncada. Então, o que é que aconteceu aqui? O intervalo de menos t sobre 2 a t sobre 2 ele foi substituído aqui por uma função retângulo, tanto aqui quanto aqui, nesse outro caso. Aqui os retângulos foram agrupados, e aqui nós temos, tudo foi colocado aqui em uma mesma integral, então o produto das integrais aqui está nessa integração dupla. E agora que a gente começa um pouco aqui com os conhecimentos probabilísticos, aqui usando um pouco as ideias da estatística. Então, aqui nós temos uma média sobre o conjunto, mas desse conjunto aqui, apenas x de t1 e x de t2 são aleatórios. Então, nós podemos passar essa média aqui para apenas esses dois componentes aqui que são aleatórios. E pelas definições, nós vimos que a média de x de t1 vezes x de t2 equivale, né, à autocorrelação nos instantes aqui t1 e t2. Então, nós fizemos esta hipótese. Se o processo for aleatório no sentido amplo, nós podemos dizer que esta função de autocorrelação ela depende apenas da diferença entre T2 e T1. Então, para ser realizado aqui esta última passagem, a gente está assumindo esta hipótese, que o processo
é aleatório sentido amplo. Então, a partir daí, nós podemos fazer mudanças de variáveis, nós podemos chamar T1 de T e tal de T2 menos T1. Podemos fazer aqui, mudar para essas novas variáveis, a gente vai precisar aqui desse jacobiano, né? E com a transformação de variáveis realizadas, nós vamos ter agora Rx de tal, esse tal aqui representando a diferença entre os tempos, né? E temos aqui um produto aqui de retângulos que, se a gente fizer aqui as transformações apropriadas, a gente pode isolá-los aqui nessa integral, já que aqui nós temos tempo aqui também, tempo não aparece mais nesse restante, então a gente pode colocar essa integralzinha aqui separada. Então, aquela integral ela equivale à convolução de dois retângulos de largura t, e a convolução de dois retângulos vai dar um triângulo, como está colocado por aqui, né? Representado aqui por essa ação em função da função retângulo. Então, usando ainda as simplificações, nós vamos ter agora a integração de volta aqui, intervalo aqui de dt, né, já dependente do que está colocado aqui. E se a gente fizer aqui o t tendendo a infinito, esse termo aqui vai se anular, e a gente vai ficar aqui com a integral de menos infinito até infinito de Rx de tal elevado a menos j ômega tal de tal. Então, o que é que isso aqui está representando? Isso aqui está representando a transformada de Fourier da função de autocorrelação. Então, o que este teorema aqui, que é o teorema de Wittgenstein, né, ele está dizendo é que, se você tem um processo estacionário x de t no sentido amplo, então a transformada de Fourier da função de autocorrelação, ela equivale à densidade espectral de potência. Repare que aqui isso vale para processos estacionários no sentido amplo. Se ele não for estacionário no sentido amplo, então você não teria como fazer esta última passagem aqui e, consequentemente, você não obteria esse resultado que está colocado aqui desta forma. Então, nós vamos utilizar esse resultado, que é muito importante para a gente lidar aqui com os nossos processos aleatórios. Então, nós podemos ainda verificar algumas propriedades que são importantes. Em se tratando de processos reais, não complexos, né? Real aqui, comparação real complexo. A autocorrelação ela vai ser uma função par. Então, o Rx de tal equivale ao Rx de menos tal. Então, tanto faz você colocar T1 menos T2, T2 menos T1, ou a ordem R, comparar o tempo T1 com o tempo T2, ou T2, T1 primeiro, que não vai fazer diferença aqui nesse caso aí, por conta de ser uma função par, né? Ainda a gente tem autocorrelação em zero, ela vai ser dada pelo produto de x de t com ele mesmo, né? Já que o tempo T1 vai equivaler ao tempo T2, já que esse tal representa a diferença. E aqui a gente observa que x ao quadrado de t barra, ele é a potência do sinal. Então, a gente está dizendo aqui que a autocorrelação em zero, ele equivale à potência do sinal ou o valor médio quadrático, como a gente definiu também dessa forma. Então, está colocado aqui, de forma a potência de um processo x de t, ela equivale aqui ao seu valor médio quadrático, que é a mesma coisa também da autocorrelação em zero. E você pode calcular, se você quiser calcular de outra forma, você pode pegar 1 sobre 2π da integral da densidade espectral de potência em relação a ômega, né? Se você estiver trabalhando com f, então não precisa aqui desse fator de 2π, você vai ter simplesmente a integral de menos infinito a infinito de Sx de f df. Então,
Esse aqui é um resultado importante aí da teoria de processos aleatórios. Então vamos aqui a alguns exemplos. Vamos trabalhar agora com um processo de ruído branco passa-baixas. Então, o ruído branco, a rigor, é um processo aleatório em que a densidade espectral de potência é constante. Então, se nós tivéssemos aqui um processo constante em todas as frequências, de menos infinito a mais infinito, isso aí é o ruído branco propriamente dito. Aqui nós temos um processo, um ruído branco passa baixas, quer dizer. Então é como se a gente tivesse passado o ruído branco por um filtro passa baixas ideal e a gente tem essa figura que está representada aqui. A gente costuma colocar aqui para representar a amplitude aqui da densidade espectral de potência, um N caligráfico dividido por 2, como está colocado aqui. É só uma questão de notação. Na prática, isso aqui vai ter um valor, né? Um valor lá, dependendo aí das condições de temperatura e propriedades aí do sistema que você estiver trabalhando. Mas, por conveniência de notação, a gente está usando dessa forma. Como é passa baixa, a gente está limitando ele a uma banda de Bhz, ou seja, 2π sobre B, radianos por segundo. O que a gente está querendo é, dado a densidade espectral de potência do ruído branco passa baixas, a gente quer obter a autocorrelação e a potência do sinal. Então, a autocorrelação é bastante simples, né? Então, vai ser a transformada de Fourier inversa da densidade espectral de potência, já que a gente tem o Fourier da autocorrelação, é a densidade espectral de potência, então, Fourier inverso da densidade espectral de potência é a função de autocorrelação. Então, densidade espectral de potência vai ser um retângulo com amplitude n sobre 2, e na hora que a gente faz a transformação inversa de Fourier, a gente vai ter um sinc aqui, NB, sinc de 2πb tal. Então, a autocorrelação ela está representada aqui nessa figura. Observe aqui que a autocorrelação ela vai alternando aqui valores, assume aqui alguns valores nulos quando o sinc corta aqui o eixo. Né? Então, essa representação da função da autocorrelação. Para calcular a potência desse processo, o que é que a gente pode fazer? Calcular a autocorrelação em zero, ou seja, temos NB, sinc 2πb tal, se a gente faz tal igual a zero, a gente vai ter sinc de zero. Sinc de zero, nós vemos que no limite, regra de L'Hopital, ele vale 1. Então, a gente tem potência de x NB. Se a gente quiser fazer a integração da densidade espectral de potência, pode fazer. Né? Então, usando a expressão 1 sobre 2π, a integração da densidade espectral de potência, nós vamos ter NB, que vai ser a potência do ruído branco passa baixa. Nós temos aqui um outro exemplo, que aqui nós temos aquele processo senoidal, em que nós temos a cosseno de ômega CT mais um θ. O θ é uma variável aleatória uniformemente distribuída no intervalo 0 a 2π. E para esse processo, nós já calculamos a função de autocorrelação. Né? Nós vimos que ele era um processo estacionário no sentido amplo, média nula, e aqui a autocorrelação que só depende do tal. Se a gente quer calcular a densidade espectral de potência, é só calcular a transformada de Fourier. Fourier do cosseno vão ser impulsos na frequência aqui, C, e menos ômega C, como está colocado aqui nesta expressão. Para calcular a potência, nós podemos calcular a autocorrelação em zero, o cosseno de zero vale 1, temos A ao quadrado sobre 2, ou você poderia integrar a densidade espectral de potência, levando em conta que a integral de cada impulso desse vale 1, e a gente depois tomaria aqui da 2, né? 2 cancela aqui com 2, mas a gente tem aqui o 1 sobre 2π ainda lá da integração em ômega, então no final das contas a gente também ficaria com A ao quadrado sobre 2. Repare que é o que se esperaria de um processo aleatório, né? Quer dizer, de um sinal determinístico. Um sinal determinístico, a potência de x, a gente teria a amplitude do cosseno ao quadrado dividido por 2. Aqui foi um processo aleatório, cuja
aqui o θ é uma variável aleatória que deu aqui o mesmo resultado. Então, a gente pode observar que isso aqui é uma característica que se repete se a gente pegar vários exemplos. Se a gente agora considerar as modulações em amplitude, por exemplo, a MDS, BSC, em que a gente tinha um M multiplicado por um cosseno de CT mais um θ, se a gente aqui considerar M como processo aleatório, estacionário no sentido amplo, e o θ como uma variável aleatória uniformemente distribuída, a gente vai obter resultados similares em termos de autocorrelação e espectro, como a gente poderia esperar trabalhando com sinais determinísticos. Então, se a gente fizer a conta, né? Aqui nós estamos querendo obter a autocorrelação e densidade espectral de potência do sinal modulado, do φ-t. Então, aplica a definição. Autocorrelação é a média do sinal aqui em 2 instantes de tempo. Então, a gente está usando o instante de tempo t, está usando o instante de tempo t mais tal. Observe que eu poderia colocar aqui T1 e T2, tanto faz aqui, né? São 2 instantes de tempo diferentes aqui. Para ser do sentido amplo, o resultado tem que depender apenas do tal, né? Da diferença, né? T mais tal, menos o T, que vai dar tal. Mas eu poderia fazer com T1 e T2. Então, eu fazendo dessa forma, eu vou ter M cosseno, e aqui eu coloco agora a mesma expressão que eu tinha no instante T mais tal. Agrupo aqui os termos em M, como está colocado, os termos aqui em cosseno. Como o processo M é independente da variável θ, isso aqui está colocado aqui no problema, né? É independente, θ é uma variável aleatória independente de M, está colocado aqui. Isso aqui vai permitir com que a média do produto seja o produto das médias. Eu vou poder separar isso porque M é independente de θ. Então, guardo essa primeira parte, a média de M vezes M mais tal, como M é um processo estacionário no sentido amplo, o problema está dizendo isso, então isso aqui corresponde a Rm tal, a autocorrelação do sinal M. E agora eu faço a mesma coisa com o que está colocado aqui. Esta continha ela já foi feita aqui em outras vezes, né? E ela vai dar um meio de cosseno de ômega c vezes tal, como está colocado aqui. Então, esta aqui é a autocorrelação do sinal modulado. Se eu quero calcular a densidade espectral de potência, eu calculo a transformada de Fourier desse sinal. Então, o Fourier aqui do produto vai ser uma convolução aí no domínio da frequência, né? Ou a gente aqui pode usar, nesse caso, a propriedade da modulação, como ela já foi colocada aí em alguns casos. O que é que a gente tem usando a propriedade da modulação? Você vai ter uma redução de meio e você vai ter o deslocamento do espectro, como está colocado aqui. Então, o que é que a gente está vendo aqui? Que a modulação, o que é que ela está fazendo? Ela está deslocando a densidade espectral de potência do sinal M, né, para as frequências aqui da portadora. E está aparecendo aqui esse fator de 1/4. Né? Quando a gente estava tratando com transformada de Fourier, sinal determinístico era o quê? Era um fator de 1/2. Aqui, como a gente está tratando de densidade espectral de potência, aparece aqui esse fator de 1/4. Então, se a gente quiser calcular a potência aqui do sinal modulado, a gente vai ter o R F 0, que vai ser aqui um meio, o cosseno de 0 é 1, a gente vai ter o Rm de 0, e Rm de 0 vai ser a potência do sinal M, ou seja, o M ao quadrado de T barra. Então, aqui a gente está chegando no mesmo resultado que se obteria do caso determinístico, que a potência do sinal modulado ela vale a metade do sinal modulante. Nós ainda podemos ter definições lidando com processos aleatórios
múltiplos, então se x de t e y de t são dois processos aleatórios, então nós podemos definir a função de correlação cruzada como sendo Rx e T1, T2. O que é que a gente está fazendo? A gente está tirando a média de x no instante T1 e produto, né, por y no instante T2. Então, observe que aqui não é mais o mesmo sinal como a gente teria numa autocorrelação. Aqui é uma correlação cruzada. Você está comparando processos distintos. Então, nós podemos definir x e y de t como conjuntamente estacionários, se cada um deles for estacionário no sentido amplo, e se a correlação cruzada deles depender apenas da diferença entre os T2 e T1. Nós ainda temos uma outra definição. Nós dizemos que x e y são descorrelacionados se a autocorrelação cruzada deles for igual ao produto das médias. Então, isso daqui, né, é uma definição também importante, né? Se isso aqui for verificado, se por acaso a autocorrelação cruzada for o produto das médias, nós dizemos que eles são descorrelacionados. E ainda, né, nós podemos dizer que x e y são não coerentes ou ortogonais se a correlação cruzada entre eles for zero. Então, a gente está tratando aqui ainda de processos conjuntamente estacionários, e no caso específico aqui, se essa correlação cruzada aqui é zero, nós dizemos que eles são ortogonais, esses processos. Quando é que a gente chega nessa condição de ortogonalidade? Bem, eles podem ser ortogonais se eles forem descorrelacionados, com cada um deles com a média sendo zero. Então, repare aqui, se eles forem descorrelacionados, a correlação cruzada vai ser o produto das médias. Então, basta que um deles tenha uma média zero, aqui para a correlação cruzada a zero. Se a correlação cruzada der zero, eles são ortogonais. Então, nós estamos colocando aqui essa condição. Além disso, né, x e y, os processos eles são independentes se as variáveis aleatórias forem independentes. E o fato de serem independentes, ele implica que eles são descorrelacionados, né? Então, processos independentes, eles são descorrelacionados. Mas o inverso nem sempre é válido. Você pode ter processos descorrelacionados e não sejam independentes. Ainda, né, nós podemos ainda definir uma densidade espectral de potência cruzada, usando aqui, ao invés do módulo do x de t ao quadrado, nós temos aqui esse conjugado de x com y. E a partir daí, né, usando aquelas definições que levaram aí ao teorema de Witt, né, nós podemos ter que a transformada de Fourier da autocorrelação cruzada vai ser a densidade espectral de potência cruzada. Em se tratando de processos reais, se você verifica essa igualdade, então aqui a gente tem x e y, então é a ordem do produto que aparece lá na média, né? Então, a gente tem r de x e y tal, equivale a r de y x e menos tal. Então, aqui você trocou a ordem. E o mesmo resultado aqui, se você tirar a transformada de Fourier desse lado, a transformada de Fourier desse lado, você vai ter essa relação em termos de densidade espectral de potência. Nós podemos ainda ter outras relações se tratando de sistemas lineares. Então, se o x é a entrada de um sistema linear, esse x aqui for estacionário no sentido amplo, e o y for a saída desse sistema, e que a entrada e a saída estão relacionadas aqui com a operação de convolução. Se a gente aqui fizer as contas, né, a densidade espectral de potência, quer dizer, a função de autocorrelação da saída, ela pode ser calculada por essas médias, que no final das contas a gente vai ter a relação, né, que diz que a autocorrelação da saída vai ser a convolução da resposta ao impulso com a mesma convolução aqui com a resposta ao impulso, mais aqui com a variável aqui refletida, né, o menos tal, e aqui com a autocorrelação do x. Se a gente tirar o Fourier aqui, nós vamos ter que
a densidade espectral de potência vai ser a densidade espectral de potência da entrada, vezes aqui o módulo da função de transferência ao quadrado. Então, repare aqui que é uma relação idêntica à que é obtida para sinais determinísticos aí. Esse foi mencionado aí nos nossos primeiros slides, não foi dado muita ênfase, né? Porque lá não tem muita utilidade, mas aqui a gente tem uma utilidade maior para isso. E essa expressão está colocada. Ainda, né, para os mesmos sistemas lineares, a gente pode ter a densidade espectral de potência cruzada, como SX ômega vezes H de ômega. E se a gente inverter da ordem, vai aparecer o conjugado. A gente ainda pode ter alguns processos específicos. Então, imagina aí que você tenha dois processos aleatórios e você tem um processo que seja o processo soma, ou seja, a soma de dois processos aleatórios. Se a gente for tirar a autocorrelação deles, né, a gente vai ter que desenvolver essa expressão, a média de z, z de t mais tal, e desenvolvendo isso, a gente vai ter Rx de tal, Ry de tal, vai aparecer a correlação cruzada, xy, e a correlação cruzada yx. Bem, isso aqui é a expressão geral, nós não fizemos nenhuma hipótese, mas aqui, se a gente admitir, né, que eles são descorrelacionados, então a gente teria aqui que essa autocorrelação cruzada ela vai ser a média de x vezes a média de y, a mesma coisa para isso, vai ser a média de y vezes a média de x. A gente pode trocar essa ordem e a gente ficar com essa expressãozinha como está colocado aqui. Se além disso eles forem ortogonais, então aqui alguma dessas médias aqui vai dar zero, esse termo vai anular e a gente vai ficar, né, com a autocorrelação do z como sendo a soma da autocorrelação do x mais a autocorrelação do y, né? Mesma coisa, densidade espectral de potência do z, a densidade espectral de potência do x mais a do y. E o mais importante é que significa que a potência do z vai ser a potência do x mais a potência do y. Isso aqui é um resultado que a gente observa que acontece, por exemplo, lá nas séries de Fourier, em que a gente tem as componentes harmônicas que são ortogonais, e significa aí que você teria uma potência, a potência aí do sinal lá, resultante aí das séries de Fourier, ela é a soma das potências lá das componentes harmônicas. Aqui a gente está tratando com processos aleatórios. Então, se os processos aleatórios forem ortogonais, está valendo esse resultado aqui, bastante importante. Para encerrar, eu vou falar aqui um pouco, né, um exemplo aqui, tratando do ruído térmico. Então, nós temos aqui um exemplo, né, que trata disso aqui, que é o movimento aleatório dos elétrons em um resistor R, vai originar uma tensão entre os seus terminais. Essa tensão NT é conhecida como ruído térmico. É dado aqui algumas informações, a sua densidade espectral de potência, que eu estou dizendo que é Sn de ômega, é praticamente plana, né, constante, sobre uma extensa banda, até os 1000 GHz, então 1 THz aqui na temperatura ambiente, e a gente tem uma expressão para isso, né? Sn de ômega, 2K, TR, esse K é a constante de Boltzmann, o T é a temperatura aqui em Kelvin, e aqui o R aqui a gente tem aqui a resistência, o valor do resistor. Então, o que a gente está querendo fazer nesse problema é pegar aqui um circuito RC, e resistor capacitor, e a gente está querendo ver a influência aqui deste movimento aleatório dos elétrons aí na saída, né? O que é que tensão ele gera aí. Então, nós podemos modelar isso como sendo uma fontezinha de ruído com um resistor sem ruído, né? Então, a gente teria aqui uma fonte de ruído e aqui um circuito RC. Então, a gente encara isso como um sistema linear em que a gente tem uma entrada ruidosa e a gente está querendo avaliar como é que corresponde a essa saída. Então, circuito RC, nós já caracterizamos essa função de transferência algumas vezes, ela está colocada aqui. H de ômega é 1 sobre 1 mais J ômega RC. E aqui a gente teria a densidade espectral de potência na saída do resistor, quer dizer, na saída do circuito, né, como o módulo da função de transferência ao quadrado,
vezes a densidade espectral de potência na entrada, que é o que foi dado, Sn de ômega. Então, aqui isso vai me dar uma expressãozinha. Se eu quiser calcular a potência, né, o sinal V0 ao quadrado, a média dele, eu vou ter que integrar essa densidade espectral de potência, dividir aqui por 2π, sobre a banda, né? Aqui a gente está considerando que você tá, isso aqui é constante sobre a banda toda, né? Então a gente está integrando de menos infinito até mais infinito. E o resultado dessa integral dá kT sobre C. Se a gente quiser o valor RMS, a gente vai tirar a raiz dessa potência desse sinal. Então, aqui a gente tem a tensãozinha que é esperada aparecer na saída do resistor. Repare que, como o K é constante, né, quanto maior for a temperatura, maior o valor da tensão, né? E se a gente também aqui tiver aqui, quanto menor for o valor da capacitância, aqui a gente teria também uma tensão maior. Então, pode ser algo que na maioria dos problemas você não cause problemas, porque valores de tensão e capacitância e as suas tensões do seu problema, elas são grandes o suficientes para isso aqui ser negligenciável, mas se você estiver tratando aí com casos, tensõezinhas muito pequenas e dependendo aqui dos valores de sua temperatura e sua capacitância, pode ser que esse ruído se torne considerável e isso aqui seja algo que seja facilmente perceptível lá como um ruído no seu sistema. Então, é